Celebração desse domingo e primeiro domingo do mês de agosto também. Deus abençoe, que seja um mês de alegria, de conquista, de bênção para todos nós. Já perceberam como a nossa manhã está bonita em Belém? A despeito da pouquíssima chuva na nossa cidade, eu acho que nós temos tido algumas das manhãs mais bonitas dessa cidade. Você pode levantar suas mãos para os céus e agradecer a Deus pela vida, pelo fôlego, agradecer pelo sustento, pela saúde. Pai, nós queremos te louvar porque Tu és bondoso. Nós queremos te louvar porque Tu és um Deus santo e poderoso, como nós cantamos aqui. Te louvamos pela vida, pela liberdade, por podermos chegar na Tua casa, levantarmos nossa mão e sentir a Tua presença. Espírito Santo, fala conosco, Pai. Te apresentamos esse mês de agosto com todos os desafios que Ele vai trazer. Talvez muitos de nós já estamos andando nessa temporada de desafios, mas também recebemos de braços abertos as bênçãos, o livramento, o cuidado, a proteção que só pode vir do céu, Pai. Fala conosco nessa manhã, ministra ao nosso coração, que possamos sair daqui dizendo verdadeiramente: o Senhor falou conosco. Essa é a nossa súplica, no nome forte de Jesus, amém e amém. Dê um brado de glória a Deus se você está feliz nessa manhã. Abra comigo sua Bíblia no Salmo de número 90. Nós continuamos essa linda jornada que tem nos dirigido, estudando o livro de Salmos, e hoje nós vamos chegar em um dos salmos mais conhecidos. Na verdade, hoje e no próximo domingo, Salmo 90 e o Salmo 91. E detalhe, nós estamos abrindo o quarto livro dos Salmos. Nós estudamos na primeira lição que o livro de Salmos ele é dividido em 5 unidades, como se fossem 5 capítulos. Cada um desses capítulos diz respeito a um livro do Antigo Testamento, na verdade da lei, do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Sendo esse o quarto, então é o livro que se compatibiliza, tem até aí o encarte no meio da sua revista, que se encaixa com o livro de Números. E coincidentemente, escrito também por Moisés, um dos maiores profetas. Nós vamos estudar sobre a transitoriedade do homem. O Salmo 90, ele faz um contraste, não só entre a finitude da vida do homem, mas a soberania e a eternidade de Deus. Então, quero que você preste muita atenção nisso. Nosso texto áureo está no Salmo 90, versículo 12. Um texto tão conhecido, um texto eterno. Vamos ler juntos? Salmo 90, versículo 12. 1, 2, 3. Mais uma vez, bem juntos. 1, 2, 3. E nossa verdade prática diz: precisamos de sabedoria para viver bem. Que você possa viver bem e uma vida próspera em nome do Senhor Jesus. Vamos olhar rapidinho os aspectos gerais desse salmo tão conhecido. Como eu falei para vocês, olhar esse contraste. O nosso comentarista, por questões didáticas, separou aqui, e note que ele tem praticamente versículo 1 ao 11 falando da eternidade divina, e a última parte, ponto 3, da transitoriedade, a finitude da vida do homem. Mas nós vamos aqui olhar esses dois pontos. Salmo 90, versículo 1, abra comigo sua Bíblia, vou ler o primeiro versículo, você vai ler o versículo 2 e nós vamos aí revezar e ler esse salmo. São 17 versículos só, salmo muito poderoso, profundo ao nosso coração. Versículo 1: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que te é devido?
volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Tome seu assento, corpo sentado, mas a alma de pé. Bom, nós lemos que Moisés, ele escreve esse livro. Eu quero rapidamente só abrir, fazendo uma breve reflexão com você. Dê uma olhadinha aí no início do Salmo de número 90 na sua Bíblia. Se a Boas Novas puder me ajudar aqui. Nem todas as Bíblias trazem essa divisão e essa sinalização, mas a minha aqui, ó, deixa muito claro. E eu queria só lembrar você, nós estudamos isso na primeira aula. Nós estamos aqui, Salmo de número 90, olha só na minha Bíblia. Bem aqui aparece, livro de número 4. E a divisão desse livro, dessa seção do livro de Salmos, então você pode acompanhar, que diz respeito ao livro de Números. Nós temos aqui esse título, ó, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Essa parte aqui foi colocada pelo tradutor, essa parte que está aqui em negrito. Porém, essa que está em itálico aqui, ela faz parte do texto original. Então, é uma seção muito importante do Salmo 90, porque primeiro, ele diz do que se trata o Salmo 90, o que está escrito aqui? É uma oração. Quem escreveu o Salmo 90? E no livro 4, a maior parte do livro 4 é o menor livro, é a menor seção do livro de Salmos. Ele não assinala quem é o escritor, mas no primeiro aqui nós temos Moisés. E aí, claro, o próprio texto sagrado faz questão de dizer que Moisés era o quê? Um homem de Deus. Então, só uma breve curiosidade para a gente guardar, isso aqui é importante. Esse salmo ele foi escrito por Moisés. Alguém pode perguntar assim, pastor, ao que se refere o livro de Números? Porque nós temos aqui um livro escrito por Moisés, temos aqui um salmo escrito por Moisés, e o versículo 12 talvez sintetize e resume muito bem ao que se refere esse salmo. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a fazer a nossa vida ter impacto, valer a pena, para que vivamos uma vida sábia. O livro de Números é um número que de certa maneira também sintetiza essa mensagem. Livros é um número que traz um censo do povo de Israel, quando eles se preparam para entrar na terra prometida. Há uma contagem, um levantamento de números. Mas o livro de Números também, a despeito desse nome, ele traz toda uma trajetória. São várias histórias, desde a saída do Sinai até a entrada da terra prometida. E o propósito do livro de Números também é esse. Senhor, me ensina a dirigir, a fazer a minha vida, já fazendo um trocadilho com a questão de contagem, de números. Ensina a fazer a minha vida contar, a minha vida ter valor aqui nessa terra. Moisés, ele traz alguns pensamentos aqui nessa passagem, falando sobre a transitoriedade da vida do homem, sobre a eternidade de Deus. E ninguém era mais preparado para falar sobre eternidade, talvez na Bíblia, do que esse homem aqui chamado Moisés. Moisés é o homem que escreve os 5 primeiros livros da Bíblia e, obviamente, ele fala da criação. Então ele recebe de Deus uma revelação muito clara de um Deus que é eterno, de um Deus que existiu antes da criação, do tempo, da maneira que nós conhecemos. E ele agora coloca o homem em comparação a esse Deus que existiu para sempre, que vai continuar existindo, e nós que somos como o sono, que somos como o pó. Vamos dar uma olhadinha no versículo 1 então. Eu tenho aqui comigo algo em torno de mais 18 minutos, vou cumprir rigorosamente meu tempo. Versículo 1 diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Outra versão vai dizer: Tu tens sido a nossa casa, nossa habitação de geração em geração. Eu contei aqui no domingo passado, esse mês agora foi um mês de férias, nós estamos voltando do mês de julho. Eu tive um pouco mais tempo de esse mês estar com a minha família, com os meus filhos, e eu notei algumas coisas interessantes. Tenho 3 filhos. Meu mais novinho, o João, está naquela fase da gente ensinar ele a orar. E a gente senta na mesa, durante as férias sentamos na mesa. E eu percebi que de vez em quando as crianças sentam e já vão direto. E eu ensinando o Joãozinho a orar. E eu, Joãozinho, vamos fazer o seguinte: todo mundo vai orar, Sara vai orar, Samuel vai orar, você ora por último. E o interessante é que agora, observando meus filhos orar, eu percebo que eles oram, e os termos, a maneira que eles oram, é igualzinho a mim.
Por quê? Porque eles aprenderam comigo. A Sara ora de um jeito, Samuel vai e ora parecido com ele, depois o Joãozinho. Eu me lembro de como eu oro, mas não só de como eu oro, mas de como meus pais oram. E eu fico ouvindo meus filhos orar, lembro da minha oração, lembro dos sinais da oração dos meus pais, mas também consigo identificar claramente traços da oração dos meus avós. Note que essa fé que nós vivemos e professamos em Jesus nesse lugar, gente, não é uma fé passageira, não é uma moda que agora se levanta e cai e amanhã não vai permanecer. É por isso que Moisés diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. É uma fé que serviu para o meu bisavô, para o meu avô, para os meus pais, serve para mim e agora está sendo transferida para os meus filhos, porque o nosso Deus é refúgio de geração em geração. É uma fé que funciona, é uma fé que pode ser transferida, que pode ser vista. E Moisés justamente escreve sobre isso. Tem tanta coisa que a gente pode tirar aqui desse texto. Moisés, ele viveu boa parte da sua vida em tendas no meio do deserto. A peregrinação que se deu 40 anos no meio daquele deserto. Imagine só, Moisés todos os dias levantando embaixo desse telhado bonito do céu, porque eles não tinham ainda uma cidade, uma habitação. E Moisés olhando para as estrelas, dizendo: Senhor, a despeito de nós ainda não temos uma morada definitiva, a despeito de nós ainda não estarmos estabelecidos como nação, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tu cuidaste de nós no passado, cuidas de nós no presente. Moisés está fazendo justamente menção a tudo isso. Senhor, Tu és refúgio de geração em geração. Tu és o Deus que nos guarda. Versículo 2. Antes dos montes nascerem antes que os montes nascessem e se formassem e formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Você pode levantar sua mão direita para o céu comigo nessa manhã e dizer bem forte: de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Faça essa declaração. Do início que se pode contar, antes do que se pode contar, além de tudo isso, o nosso Deus permanece sendo Deus. Imagine comigo Moisés andando naquele vale, e ele olhando dos dois lados daquelas montanhas, e Moisés, que recebeu a revelação do Gênesis, olhando: poxa, olha só, essas montanhas estão aí, né? Milhares e milhares de anos, o Monte Sinai de um lado, toda aquela corrente de montanhas do Oriente Médio, e ele imaginando só: isso aqui foi formado pela mão de Deus, está aí imponente há tantos e tantos anos, mas o meu Deus, o Deus que é meu abrigo de geração em geração, ele já existia antes de tudo isso ser colocado aí nesse lugar. Um Deus pré-existente, um Deus eterno, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que havia, gente, antes da matéria. Isso aqui é uma coisa importante de dizer. O ser humano, ele tem essa noção, e os gregos sempre pregaram isso, de que a matéria é eterna, de que a energia se transforma, de que as coisas no nosso universo, elas vão apenas se canalizando e se apresentando de formas diferentes. E aqui Moisés, ele está dizendo: olha, de eternidade a eternidade, Deus é Deus. Escute, a Bíblia diz que Deus, ele chamou à existência as coisas que não haviam como se fossem. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele criou tudo que existe ao nosso redor. A gente tem uma data de início para tudo que existe na terra. Houve um tempo que você não era, que você não existia. Dali para frente você se torna eterno, porque o ser humano, ele é concebido e daqui para frente ele é eterno, mas ele tem um ponto de começo. Mas o Deus que nós servimos, ele não tem início e nem fim. De eternidade a eternidade, ele é Deus, e ele é presente em todos os momentos. Então Moisés aqui começa dizendo: Senhor, Tu és refúgio, Tu és abrigo, Tu és habitação, Tu és proteção de geração em geração. Antes de tudo isso se formar, tudo que nós contemplamos de eternidade a eternidade, Tu já eras Deus. Dê um brado de glória a Deus se você crê nisso. Deixa eu perguntar algo para você. O que é eternidade para você? Vamos lá, já parou para pensar o que é a eternidade? Porque a gente conta eternidade e é difícil a gente conceber esse conceito no formato de tempo. A gente olha para a nossa vida e nós estamos presos ao tempo. A gente conta a nossa vida como? Segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, né? A gente conta aniversário, a gente conta a duração desse culto, vai durar 1 hora, o dia dura 24 horas, mas Deus, ele não está preso a esse conceito de tempo que nós temos.
Se eu perguntar para você, você tem 100 anos na sua conta, e eu disser para você, olha, me empresta um ano, você vai continuar tendo 100 anos? Não, você vai ter 99. Por quê? Porque você consegue agora discernir, contar o tempo. Agora, se eu dissesse para você, eu vou colocar a eternidade na sua conta, e eu dissesse, me empresta 100 anos da eternidade, eu pergunto para você, o que é a eternidade menos 100 anos? Continua sendo a eternidade. Continua sendo algo abundante, algo infinito. É o que Moisés está tentando explicar para a gente aqui. Olha, de eternidade a eternidade, tu és Deus, tu és eterno, tu sempre exististe, tu nunca vai deixar de existir. Todavia, nós, os seres humanos, nós somos finitos, nós somos limitados. Nós não existimos para sempre. Nós tivemos agora, há uma semana atrás, um episódio fatídico, na verdade 10 dias atrás. Nós vimos a abertura da Olimpíada, e nós vimos a fé mais conhecida, mais difundida, a fé que mais serviu, impactou o planeta da maneira que nós conhecemos, a nossa fé ser ridicularizada em rede mundial de televisão. E eu fico olhando, né? As pessoas às vezes se chateiam. Eu fiquei muito chateado quando vi. Mas aí no domingo eu vim ministrar aqui o Salmo 90. E eu confesso para vocês que eu fiquei transtornado com o desrespeito, com a falta de cuidado, a falta de reverência em relação a esse tema. E aí eu li o Salmo 90. Às vezes a gente pensa que a soberania, a glória de Deus é ofendida. E eu fico pensando comigo, como é que Deus deve ter recebido isso no céu, né? Porque de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Tudo que existe ao nosso redor, inclusive você que está aqui nessa manhã, é obra da mão dEle e foi criado por Ele. Deus deve estar no céu olhando aquilo, né? Olhando aquele negócio, dizendo, rapaz, deixa eu dizer uma coisa. Daqui a mais 20 anos, 30 anos, 40 anos, esse povo todo vai ser pó. E eu vou continuar sendo Deus. Há 100 anos atrás, nenhum desses existia. Por quê? Porque eram pó, eram passageiros. Mas de eternidade a eternidade, Deus terá a última palavra nessa história, porque Ele é refúgio de geração em geração, e de eternidade a eternidade Ele é Deus. Então Moisés, no versículo 12, ele diz, Senhor, me ensina a contar os meus dias. No meio desse ambiente onde a minha vida, é passageira, minha vida é pó, minha vida é finita, e Tu és poderoso. Me ensina a fazer a minha vida ter impacto, a fazer a minha vida valer a pena. Versículo 3, como eu disse, Tu reduzes o homem ao pó, e dizeis, voltai à terra, ó filho dos homens. Tu és o Deus que não só vê o homem se reduzir ao pó. Por quê? Porque de eternidade a eternidade Tu és Deus. Mas como consequência do pecado, Deus também precisa ver o homem voltar ao pó. E Moisés, note novamente esse contraste que existe. Um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus de eternidade a eternidade que é Deus, um Deus que criou os céus e a terra, um Deus que é refúgio de geração em geração. Agora Moisés traz o homem, ele diz, olha, Tu reduzes o homem ao pó. Nossa substância é o quê? É o pó. E Moisés sabia muito bem disso, porque Moisés ele pôde ver de primeira mão o homem voltar ao pó. Lembra da história, quando eles saem do Egito, quando eles são libertados do Egito, debaixo da potente mão de Deus. Deus dá todos os sinais, Deus abre o mar vermelho, Deus dirige aquele povo. E aí quando o povo de Israel passa, a Bíblia diz que o mar vermelho se fecha, e Deus engole o exército mais poderoso e mais bem treinado da terra naquele tempo, que era o exército do Egito. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, Tu és aquele que reduz o homem ao pó. Moisés foi aquele que viu 2 milhões de pessoas ficarem no meio do caminho. Por quê? Porque foram desobedientes a Deus. Porque Deus falou, olha, a ordem é essa, a promessa é essa, a cidade está preparada, Ele prepara tudo, guia o povo, mas no meio do caminho, o povo peca, o povo se afasta de Deus, o povo desobedece a Deus. Como consequência da desobediência, vem a morte, e a morte leva o homem ao quê? Ao pó, ao pó. Então ele está dizendo, Deus ele continua eterno, Deus continua vivo, e o homem ele retorna ao pó. E não é que Deus tenha prazer de ver o homem voltar ao pó, muito pelo contrário. Nosso Deus é um Deus longânimo, é um Deus clemente, é um Deus que sempre tem uma nova oportunidade. Eu repito, e toda vez que eu tenho oportunidade de compartilhar isso, eu compartilho. A imagem que muita gente tem de Deus, principalmente no Antigo Testamento, é de um Deus carrasco.
de um Deus que tem prazer em ver um homem pecar, cair, o homem voltar ao pó. E nunca foi e nunca será esse o desejo de Deus. Deus é um Deus, escute, se esse fosse o propósito de Deus, Ele não teria mandado Jesus. Se Deus tivesse prazer em ver o homem se perder para sempre, a gente está vendo aqui como consequência do pecado, Gênesis capítulo 3, versículo 19, do pó viestes, ao pó o quê? Voltarás. Alguém pode dizer, por que isso aconteceu? Deus colocou o fruto e disse, não coma desse fruto, porque o dia que você comer, certamente morrerá. O homem vai lá, come daquele fruto, e alguém pode dizer assim, o homem comeu do fruto e continuou vivo. Será que ele continuou vivo? Será que ele não morreu espiritualmente? Será que dali para frente não começou a decadência não só moral, mas física do ser humano? De daqui para frente, todos os problemas, todas as doenças, todas as enfermidades entraram no mundo, o homem passou a ser pó, a partir daquele momento, e a gente olha para toda essa história, e vê do outro lado, um Deus que sempre tem uma oportunidade. Glória a Deus, porque Ele nos mandou Jesus Cristo, seu Filho, que através do seu sangue nos perdoou, e nos restaurou, para que um dia nós temos vida, e vida eterna. Porém, nós voltamos para o pó. A gente liga a televisão e a gente vê morte, violência, a gente vê desgraça, a gente vê choro. Não é que Deus tenha prazer, mas de certa maneira é como se fosse um lembrete para nós. É como se fosse um sinal amarelo dizendo, olha, está aí o resultado do pecado. Está aí o resultado quando o homem se afasta de Deus. Deus continua sendo eterno e o homem volta aonde? Ao pó de onde veio. Note novamente essa eternidade, né, do nosso Deus e essa transitoriedade que nós temos aqui do homem. É o que Moisés tenta mostrar para todos nós. Versículo 4 e 5, e eu já me encaminho do fim. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Para Deus, que está fora do tempo, que é eterno, 1000 anos são como, não é nem atenção, a noite passada, é a vigília, as últimas 3 horas da noite que já se passou. E ele continua dizendo no versículo 5, tu arrasta esses homens como a torrente, são como o sono. Aqui está falando de nós, né? Tu os arrasta na torrente, são como o sono, como a relva que floresce e de dia ela madruga. Eu poderia, meu tempo é curto, a gente tem um texto tão conhecido, você pode olhar depois, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, onde novamente Pedro fala dessa questão do tempo. Mas novamente, aqui Moisés está fazendo esse contraste entre um Deus que é eterno, um Deus que é poderoso, um Deus que vive e existe para sempre, e o homem que é tão passageiro. E ele diz, olha, para ele 1000 anos é como se fosse um dia só. Um dia, passa rápido, né? O que é 1000 anos, gente, para nós que estamos aqui? Nossa, a gente conta a nossa vida e às vezes a gente não consegue discernir como é que pode, como é que algumas coisas, elas duram tanto tempo. E ele coloca às vezes os nossos problemas aqui na perspectiva de Deus, de um Deus que é poderoso, de um Deus que é eterno. Eu quero terminar com isso, minha participação nessa manhã. Mas às vezes a gente acha que nossos problemas duram tanto, e a gente precisa às vezes enxergar os nossos problemas na perspectiva de um Deus que é refúgio de geração em geração, que é habitação para todos nós. De um Deus de eternidade e eternidade, que é Deus que nunca desamparou os seus. E eu quero profetizar que não desamparará você nessa manhã em nome de Jesus. De um Deus que é capaz de interferir na nossa história. E é como se fosse um dia para ele, é como se fosse 1000 anos. Ele poderia pegar um dia da sua história e espalhar esse dia, e trabalhar esse dia como se ele fosse 1000 anos, para poder mudar e interferir naquilo que ninguém pode fazer. Esse é o Deus que nós servimos. Ele diz, olha, o homem é tão passageiro, que é como se fosse, tu os arrasta na torrente. Amigos, escutem, não há como vencer o tempo. Não há, a não ser através de Deus e de Jesus, como vencer a morte. É como se fosse aquela enxurrada que o homem às vezes tenta lutar contra aquilo para vencer
o homem nunca vai vencer. O homem quer ser eterno. Uma das palavras mais famosas hoje chama-se longevidade. As pessoas não querem morrer, porque tem medo da eternidade. E eu não estou promovendo aqui a morte, mas eu estou dizendo, Deus é eterno, o homem é limitado. Deus dura para sempre, o homem vai passar, mas nele nós temos abrigo seguro de geração em geração, louvado seja o seu nome. Ou seja, a morte para nós é só mais um estágio. Deus continua sendo eterno. Nós somos, ele diz, como um sono. Gente, sono é passageiro. Quem foi que dormiu pouco hoje à noite? Levanta a mão aí, hein? Dormi 5 horinhas só. Hoje eu consegui dormir 5 horas. Queria tanto, quando foi hoje de manhã, eu falei, Senhor, queria tanto dormir um pouco mais. Mas a finitude é uma característica do sono, né? Sono tem hora para começar e para terminar. Porque se você dormir e não acordar, é o quê? É morte. Então a gente deita e a gente levanta. Então ele diz, é como a torrente, o homem, não adianta lutar contra, o homem é arrastado. É como um sono curto, foi o sono dessa noite. Eu deitei, quando eu olhei, pum, já levantei, acabou meu sono. E ele continua aqui dizendo, é como a árvore que floresce a relva, de madrugada viceja, floresce, de tarde ela murcha e seca. E assim é a vida de todos os homens. Amigos, é inexorável. A árvore, ela brota, floresce, frutifica, murcha e cai. São as fases da vida. Mas o nosso Deus permanece para sempre. Nossa vida é uma vida de ciclos. Às vezes a gente está mais lá em cima, a gente está naquela fase. Mas Deus é refúgio e habitação de geração em geração. E Ele não falha. E Moisés faz todo esse trocadilho e ele termina, obviamente, né? No versículo 10 para frente, 70... os dias da nossa vida sobem até 70 anos e em havendo vigor 80. Nesse caso, o melhor deles é câncer e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós o quê? Voamos. Ele está dizendo, gente, a vida é tão passageira, passa rápido. E eu falei aqui para os idosos, no último domingo, e repito, quando Moisés fala, olha, os dias da nossa vida são 70 até 80, e o que passa disso é câncer e enfado, Moisés não está dando nenhuma promessa, dizendo, olha, a vida vai chegar até 70 e 80, porque para alguns às vezes voam antes. Mas também ele não está colocando um teto, dizendo, olha, não vai chegar só até 80 e daí para frente o que você passar é crédito. Já ouviu isso, né? De 80 para frente as pessoas dizem, não é isso que Moisés está dizendo. Até porque Moisés viveu 120 anos, então ele já não se aplicaria a esse conceito. O que Moisés está dizendo é, a vida ela é determinada. Ele está dizendo, a vida, aqui nesse plano, ele não dura para sempre. A eternidade vai chegar. Só que enquanto a eternidade não chega, e a eternidade é algo esplendoroso, maravilhoso, glorioso, ele está dizendo, aqui nessa terra é passageiro, é contado e é finito, e o que vai acontecer na eternidade está sendo escrito agora por mim e por você. Por isso, Senhor, me ensina a usar bem as oportunidades. Me ensina a contar os meus dias. Me ensina a escolher bem, a viver uma vida de impacto, uma vida que marque, uma vida que deixe marcas, uma vida que não impacte só a vida passageira aqui da terra, mas que tenha frutos para toda a eternidade. Dê um pulo do seu lugar, eu quero orar com você nessa manhã. Quero abençoar você, para que você possa sair daqui tendo essa confiança. Alguém pode olhar e dizer, pastor, eu estou triste porque a minha vida é passageiro de fato. Nós do pó viemos, ao pó voltaremos. Senhor, eu estou triste porque eu sou como a relva que de manhã viceja, floresce, depois ela cai. É verdade. Nós somos como a torrente, nós somos como um sono que é passageiro. Mas enquanto nós somos tudo isso, o teu Deus, o meu Deus, Ele é refúgio de geração em geração. Se proteja nele. De eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele tem a última palavra. Antes de você existir, Ele já existia. Depois de tudo isso, Ele continuará existindo. Pai, eu quero abençoar o teu povo nessa manhã, com as bênçãos do céu. Nós queremos tomar para o nosso coração as palavras de Moisés. No meio de tudo isso, o Moisés que escreveu, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Moisés que teve a revelação da eternidade, da criação. O Moisés que teve contato contigo no Monte Sinai, Pai. O Moisés que experimentou tantos milagres, que entendeu esse Deus que é forte, esse Deus que é refúgio, esse Deus que é habitação, mesmo no meio do deserto,
sem terem um teto. Ele entendeu: eu posso não ter o teto físico, mas o espiritual eu tive. E assim como tu fostes com Abraão, Isaque e Jacó, tu serás conosco e será com as futuras gerações. Moisés entendeu. Ele disse: Senhor, já que é tudo isso e eu sou passageiro, me ensina a contar os meus dias. Me ensina a investir bem a minha vida. Me ensina a escolher bem as minhas batalhas. Me ensina, Pai, a viver uma vida de impacto espiritualmente, emocionalmente, nos meus relacionamentos, para que eu alcance um coração sábio. Essa é a minha oração e súplica, no nome forte de Jesus. Amém, amém, amém. Dê um brado de glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com muita alegria, com o nosso coral de idosos.
Aplauda bem forte o nosso coral de idosos da Igreja de Belém. Vocês são queridos, preciosos. Aí na frente do seu banco tem um envelope. Vou pedir que você tome ele nas suas mãos. Nós vamos servir ao nosso Deus com a nossa primícia do mês de agosto. Essa semana é a semana da nossa primeira colheita, do nosso primeiro fruto que nós vamos colocar diante do altar do Senhor. Eu quero convidar você nesse momento. Nós vamos correr para participar da Santa Ceia, concluir no horário. Enquanto você prepara a sua semente de gratidão a Deus, quem nos acompanha pelas mídias, vai aparecer aí na sua tela o QR Code, você pode cooperar também. Hoje à noite nós teremos, nas duas celebrações da noite aqui no Templo Central, nossa oração de volta às aulas. Então você que trabalha, que serve em qualquer meio do mundo educacional, esteja presente. Nós queremos orar, ungir, comissionar todos, professores, pedagogos, todo mundo que trabalha e principalmente os alunos. E se você tem alguma criança em casa, pode trazer a criança e traga o material se ela quiser trazer também. Nós queremos ungir, orar, e é um ato simbólico que nós fazemos sempre, toda volta de semestre, mostrando para as crianças que a igreja se importa, que essa área da vida deles, a vida acadêmica, para nós é importante. E não é, gente, um ato proforme que nós fazemos. Eu acredito que esse ato é um ato extremamente espiritual, importante, porque a maior parte desses locais são campos missionários, aonde eu não posso ir, a igreja não vai, mas os professores, os alunos vão, e nós entendemos que eles são missionários desse tempo. Então, traga, tá bom? Nós queremos orar, ungir, encaminhar. E hoje à noite também nós vamos receber, nas duas celebrações da noite, nós teremos daqui a pouco, às 9 horas, mais um culto. Nosso pastor estará conosco, o pastor Samuel e a pastora Rebeca retornam à vida normal da nossa igreja agora no próximo culto. E nós teremos no culto das 9 e nos dois cultos da noite ministrando o pastor Davi Lago. É um jovem pastor, um dos maiores, é um professor de direito da USP, um dos maiores apologetas desse tempo, da minha geração. E ele vai ministrar no culto das 9 aqui. Nossa próxima revista de Salmos foi escrita por ele. Olha só, nós já temos a próxima revista de Salmos toda pronta, foi ele que escreveu, e ele vai ministrar o Salmo 91, que é o Salmo de refúgio, proteção, na próxima, daqui a pouco, uma meia hora, e nos dois cultos da noite, eu quero convidar você a estar conosco. Já tomou na sua mão sua oferta de gratidão e louvor a Deus? Deixa eu orar por você, você vai romper do seu lugar com muita alegria, vai trazer aqui à frente, ato contínuo, nós vamos compartilhar da ceia. Pai, mais uma vez, obrigado por esse rico privilégio de servirmos a Tua obra, de envolvermos a nossa vida no Teu reino, Pai, e de também fazer a nossa vida contar nessa área. Pai, ensina-nos a ter sabedoria, a gerir bem nossos recursos, aquilo que Tu tens colocado na Tua mão, para que possamos viver uma vida sábia e ver a Tua obra avançar sobre essa terra. É a nossa oração e súplica no nome forte de Jesus. Amém e amém. Rompa do seu lugar, traga